bem? Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre golpes de Estado. E a melhor maneira que eu tenho para falar para vocês sobre esse assunto é convidando vocês a ler a edição de fevereiro da revista Esmeril. Nessa edição, a gente teve como tema golpes de Estado. Você que ainda não conhece o portal www.revistaesmeril.com.br, a gente tem ali um editorial em que a gente difunde notícias que consideramos importantes e essas são de livre acesso, qualquer pessoa pode acessar, então comece aí a acessar a página e siga o nosso editorial. Mas a gente tem também uma revista mensal e foi por causa desse projeto, dessa revista mensal de cultura que surgiu o portal. Então esse é o nosso produto principal, só que esta revista ela é exclusiva de um grupo de assinantes, então cada assinante paga ali R$ 9,00 por mês ou em planos com descontos se você compra assinatura trimestral, semestral ou anual, e todo mês você recebe na sua caixa de entrada um número surpresa com um tema que permite que os nossos colaboradores façam várias abordagens possíveis, algumas por meio do humor, outras por meio do teatro, outras por meio do cinema, outras pela análise de personagens históricas, outra por momentos da história recente, outras por fatos atuais da política. Não é uma revista de política, é uma revista de cultura. Então, quando a gente falou, por exemplo, de golpes de Estado, o que a gente fez? Bom, vocês vão encontrar lá uma excelente dissertação do cientista político Paulo Moura sobre a diferença entre golpes de Estado e revolução. E nesta dissertação, ele dá um panorama muito realista do futuro do movimento conservador no que diz respeito à ocupação de espaços políticos. Então, ele parte de uma diferença fundamental entre esses dois conceitos, né, de golpe de Estado e revolução, e mostra o que aguarda no futuro a esse movimento incipiente da direita brasileira. Vocês encontram também um brilhante ensaio do Marco Frenetti sobre o golpe dos golpes, que segundo ele foi a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos. E ele relaciona a fraude eleitoral a um movimento anterior muito mais forte, que foi o tal do marxismo cultural. Vocês encontram também o perfil de Júlio César, o professor do golpe de Estado. Vocês também encontram em Vida e Legado um texto do Roberto Lacerda, muito inspirado, que cruza as vidas de Marco Antônio, Cleópatra e Augusto para falar mesmo de Augusto, que foi o primeiro imperador da República Romana. Vocês ainda encontram uma resenha do filme Hotel Ruanda. Uma das sessões mais engraçadas desse mês é a sessão Viver Bem, que é onde a gente fala de culinária de saúde, mas com muito bom humor. Nessa sessão, vocês vão conhecer dois pratos favoritos do Henrique VIII. Henrique VIII, pai da Elizabeth I, esse mesmo, o cara que deu um golpe de Estado na unidade religiosa europeia. Sim, ele foi ali parar na sessão de culinária, porque a cozinha do Tudor era algo extraordinário e valia a pena a gente falar dela. Diversas maneiras de abordar um tema. E é esse tipo de criatividade integrada que eu gosto de oferecer para vocês com a revista Esmeril. Tem até uma matéria minha esse mês na seção As Palavras que Usamos, eu defino o termo golpe como ele vem sendo utilizado aí por uma parte meio bizarra da nossa sociedade. Vocês encontram nesta edição dois estreantes, dois novos colaboradores. Um deles é conhecido de todos, é o nosso queridíssimo Odair Del Pozo. Se você é inscrito no canal do Odair, você já sabe que ele é o novo colaborador da Esmeril. E aí, todo mês, ele vai enviar um áudiozinho resumindo as notícias mais burlescas da política nacional. Porque quando se trata de falar do ridículo, a gente realmente precisa do olhar arguto do Odair Del Pozo, que capta o ridículo como ninguém e nos faz rir das nossas mazelas. O outro estreante, colaborador estreante desse mês, é o Vitor Marcolin. E eu quero falar sobre ele de maneira um pouco mais demorada, porque foi um sujeito que me impressionou muito, né? É um jovem escritor que tem intenções de apurar o seu estilo para se dedicar à literatura e que foi trazido para este universo da vida intelectual pelo Olavo de Carvalho. E quando eu conheci o Vitor e comecei a conversar com ele, que ele disse, eu gostaria de ser cronista, foi indicado por um outro colaborador nosso, né? É alguém do círculo do Roberto Lacerda. Aí eu falei, me manda os textos e tal. E eu fui muito dura com ele, porque eu sou muito dura com os colaboradores, né? E ele é alguém de uma maturidade extrema que recebeu todas as críticas
de maneira absolutamente positiva, e a primeira matéria que ele me enviou foi essa crônica, que é um texto lindíssimo, né, que é uma homenagem ao golpe de Estado que inaugura a República no Brasil, ao 1889, mas, é claro, como é uma crônica, eu não quero estragar a surpresa, mas ele, na verdade, retrata o sentimento de alguém que estava feliz sob aquele regime, né, e que, de repente, não entende nada quando o golpe se descortina sem absolutamente nenhuma relação com o sentimento popular, né? Foi algo completamente artificial na história política brasileira, o golpe republicano. E ele conseguiu transformar isso numa crônica, com um português impecável, com um estilo que nos remete à época do Império, né? Recriando o cenário. E o Vitor é um cara extremamente humilde. E como toda pessoa humilde, criativa e talentosa, eu tenho certeza que ele vai muito longe. Por isso, para mim, foi a maior alegria receber ele entre os colaboradores da Esmeril. Não dá para elogiar o Vitor sem deixar registrado o quão importante tem sido o papel do Olavo de Carvalho para a cultura brasileira. Ele tem formado pessoas, assim, mas é todo dia. Todo mundo conhece os alunos mais antigos, aqueles, o pessoal do Brasil Sem Medo, que está tocando jornal, ou Rafael Nogueira, que foi parar na Biblioteca Nacional, ou o Felipe G. Martins, que está no governo. As pessoas conhecem mais esse pessoal. O Flávio Morgan tem que ter um trabalho super relevante, mas existe uma safra imensa de alunos do professor Olavo de Carvalho que nem todo mundo conhece e que são pessoas extremamente talentosas e esforçadas que dizem claramente: eu devo a ele a minha entrada no universo da cultura, eu devo a ele ter descoberto a minha vocação intelectual, né? E toda vez que eu conheço alguém assim, eu falo: caramba, o Olavo tá certo, o maior legado dele foi o legado como professor, porque ele tem formado pessoas que entendem o trabalho árduo que é se tornar alguém com brilho próprio, né? E quando eu conheço essas pessoas, que em vez de tentar imitar ele ou tentar dizer que são o máximo, né? Com esses caras que não aprendem nada com ele, tem um monte por aí, que vem videozinho e sai papagueando. Quando eu conheço os alunos verdadeiros, aqueles que realmente aprendem algo com o professor, eu cada vez mais admiro a personalidade autêntica que é o Olavo de Carvalho, né? Um cara muito mal compreendido por uma parte da sociedade, mas bem compreendido pelas pessoas que sabem o valor das coisas relevantes e nobres na vida, né? É o caso do Vitor Marcolin. Deixei a crônica aí aberta ao público geral para que vocês, mesmo vocês que não são nossos assinantes, conheçam o talento dele, tá bom? Vou deixar aqui na descrição o link para a edição de fevereiro. Espero que vocês gostem e, quem sabe, se tornem assinantes da Esmeril. O fato de a gente ter assinante é o que permite que a gente mantenha o nosso editorial ativo. Então, muito obrigado a vocês que têm apoiado o nosso trabalho dessa maneira. Quanto mais assinantes nós tivermos, mais produtos a gente consegue colocar no site, melhor a gente consegue remunerar os nossos colaboradores. Então, se você gosta dessa nossa ideia de o tempo todo procurar trazer para a cena do debate público pessoas desconhecidas que são completamente desprezadas pela mídia tradicional, se você valoriza esse tipo de iniciativa, dá ali uma olhada nos nossos planos e pensa aí se não vale a pena se tornar um assinante da revista Esmeril. Não só para apoiar a iniciativa, mas porque todo mês a gente faz questão de entregar para você uma revista de cultura que você vai ler do começo ao fim, se divertindo, se emocionando, aprendendo coisas e percebendo que a inteligência não morreu no Brasil, tá bom? Só depende da gente manter ela sendo cultivada permanentemente. E é impossível fazer isso sem a gente honrar todas as pessoas que se dedicam a ela, desde os jovens escritores até os intelectuais mais brilhantes que nos inspiram, que é, de fato, o caso do professor Olavo de Carvalho. Obrigada aí pela companhia e até o próximo vídeo.